Os florais são várias essências que o Dr. Eduardo Bach ele foi desenvolvendo ao longo da carreira dele. E o objetivo principal do Dr. Bach era que, como ele era médico tradicionalista, ele trabalhava muito com as doenças, e era a parte negativa. E ele ficava analisando por que trabalhando com as doenças, uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, a gente faz o mesmo tratamento com essa pessoa que tem câncer e uma morre e a outra se cura. E ele achava isso muito estranho. E como ele não gostava de trabalhar com o lado negativo da coisa, ele quis buscar na natureza alguma coisa que fosse 100% positivo. Ele foi estudar a homeopatia, ele foi estudar diversas outras coisas, mas ao longo do tempo ele descobriu que a flor, por exemplo, poderia ser a parte perfeita do reino vegetal. E aquilo iria na essência perfeita dos seres humanos, ou dos animais, ou mesmo dos vegetais, porque com os florais a gente pode tratar tanto animais quanto plantas também. Então, ele foi descobrindo em cada uma das plantas, fazendo experiências com ele mesmo, fazendo experiência com as pessoas que ele conhecia. E ele descobriu que a essência específica de cada uma das 38 flores que ele estudou ia direto no ponto da nossa essência perfeita. Então, os florais de Bach, eles são flores, são as essências retiradas das flores através da luz solar, que é a nossa maior fonte de energia. E através desse contato todo, isso ativa as nossas essências perfeitas. Então, o floral vai estimular as nossas qualidades. Então, não existe nenhuma qualidade nossa que não possa ser estimulada. Então, o Dr. Bach acreditava que a gente não tinha o negativo de natureza. A gente tem o positivo. E o positivo pode ser estimulado através das essências florais. Meu tratamento ele é 100% individualizado. Então, assim como acreditava o Dr. Bach, que a gente nunca vai tratar o problema emocional ou físico que seja, a gente vai tratar a pessoa, a essência perfeita dentro daquela pessoa. Então, se ela está, por exemplo, passando por uma crise de ciúmes no relacionamento, a gente não vai trabalhar os ciúmes, a gente vai trabalhar a autoestima daquela pessoa, a segurança, para que ela se sinta reconectada com a essência perfeita dela e aí ela seja do jeito que ela deseja. Então, dentro do relacionamento, obviamente, isso vai surtir um excelente efeito, mas o principal, ela vai se sentir bem com ela mesma e a partir daí ela vai ter a vida que ela deseja. Então, não somente os ciúmes, a gente pode tratar qualquer tipo de desequilíbrio emocional ou físico. Muitas pessoas pensam, eu tô com um problema físico, tô com resfriado porque eu peguei uma bactéria. Sim, você pegou uma bactéria, mas você atraiu aquela situação para você. Então, por que você tá com resfriado? Provavelmente porque você não soltou alguma emoção negativa e o seu corpo tá tentando se comunicar com você mesmo. Então, os nossos problemas físicos nada mais são do que os nossos desequilíbrios, ou aquele momento que você não ouviu o recado do seu corpo, que você ignorou seus problemas emocionais e você foi empurrando para baixo do tapete, empurrando e no fim da história aquilo se tornou um problema físico. Então, o floral ele trata sim problemas físicos, mas pra gente ter em mente que aquilo não é uma doença física, aquilo foi causado antes pelo seu emocional. E aí você ignorou o pobrezinho do seu corpo, ele tentou se comunicar com você de alguma maneira. Então, é esse o trabalho. Então, o meu trabalho especificamente como terapeuta floral, eu não vou só observar a pessoa e aí eu vou escolher, não, essa pessoa precisa de tal fórmula e isso vai reequilibrar a pessoa. Além disso, para mim é muito importante dar um suporte para essa pessoa. Então, eu vou, claro, na nossa conversa, na nossa consulta, eu vou analisar todas as queixas da pessoa. E aí eu vou avaliar o que você precisa. Então a gente vai fazer a fórmula floral, mas além disso eu vou preparar lição de casa, exercícios, vou dar o aconselhamento durante a consulta, durante a terapia. Então é um trabalho 100% individualizado, para que a pessoa se reconecte com ela mesma e se sinta confortável do jeito que ela deseja. Então não tem nada que a pessoa fale para mim, Adriana, eu gostaria muito de ser desse jeito. Se você quer ser isso, você é isso em essência. Só que sozinha você não está conseguindo. Então vamos lá, vamos reconectar, vamos usar os florais para que você sinta exatamente a força para expandir isso tudo que você sente, que você é exatamente isso que você deseja ser. Só que se você não tem a força sozinho, o floral vai fazer um empurrãozinho. Eu costumo falar que ele vai dar o tapinha do bumbum necessário que você precisa para ser o que você deseja, porque se você sente que você é de verdade. Não tem nenhuma restrição, porque o floral, o modo que ele é fabricado, ele é 100% puro. Então é a essência, a luz e a energia solar que extraiu a energia da flor, e isso tudo foi concentrado na água
que enquanto a florzinha ficava na água foi extraída a energia da flor. Então grávidas podem consumir, crianças, idosos, animais, plantas. Planta, por exemplo, você comprou uma plantinha nova e quer que ela se adapte ao ambiente da sua casa, tem alguns florais específicos para isso que vão deixar a plantinha se sentindo bem no ambiente e ela vai crescer tranquila, saudável. Para bichinho principalmente, que a gente manda toda a energia para os nossos bichinhos de estimação, né? Então a gente dá o floral para o bichinho não sofrer, não puxar a energia negativa que o dono dele tá às vezes passando, mas criança principalmente o efeito é muito rápido do floral, porque a criança não tem nenhum preconceito. Então, como a criança não tem nenhum preconceito, o floral vai fazer efeito imediatamente. Então, alta para a criança geralmente no primeiro ou no segundo mês, não mais que isso de tratamento, porque a criança responde muito rápido. Mas os adultos, tem muita gente que me pergunta, mas e se a pessoa não acredita no floral, não vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Eu brinco que na primeira gotinha você já começa a sentir as diferenças, então... E o tempo do tratamento depende muito de pessoa para pessoa. Eu já dei alta em 1 mês de tratamento. Então a pessoa veio com um monte de problema, mas ela estava 100% pronta e entregue ao tratamento. Então ela respondeu muito rápido e pronto. E outras não. Algumas, às vezes, levam 1 ano, 2, depende muito de pessoa para pessoa, mas a resposta é muito rápida. As primeiras respostas já são muito rápidas. São muitos os casos, mas assim, para mim o mais chocante foi logo que eu comecei a trabalhar com isso lá no Canadá. E foi uma pessoa que já tinha feito tratamento contra a depressão durante muitos e muitos anos, com remédio, e ela é canadense, e os canadenses têm uma visão um pouquinho diferente de nós brasileiros, eles são mais fechados com essa coisa de naturoterapia. E ela falou pra mim, eu vou tomar essas gotinhas que você tá falando, mas eu já tô descrente porque eu tô há 20 anos tratando minha depressão e nada tem jeito. E ela desapareceu, porque eu trabalhava numa ONG e aí eu só via essas pessoas de uma vez por mês. Depois de 1 mês ela reapareceu lá, eu falei, bom, não deve ter melhorado muita coisa, porque ela nunca mais falou nada, né? E ela veio chorando, me abraçando, porque ela falou que em 1 mês ela nunca tinha sentido tanta alegria de viver na vida dela como ela tinha sentido. Então, pra mim foi o caso assim, mais tocante, porque era uma pessoa que estava completamente desenganada, ela mesma já tinha perdido as esperanças, e em 1 único mês. Foi assim, uma resposta muito rápida, que eu nunca tinha visto. Bom, como eu sempre falo, você é a pessoa mais importante do mundo. Não importa o que as pessoas no seu ambiente falem pra você, não importa quais são as crenças limitantes que você tem na sua vida, o ambiente qual você foi criado, né, desenvolvido, sua família, seus amigos, não interessa. Você é a pessoa mais importante do mundo e o principal é você se sentir a pessoa mais importante do mundo. E os florais fazem esse trabalho com uma sabedoria incrível e com a natureza, reconectando a sua essência perfeita. Afinal, você é perfeito em essência, você foi criado de uma unidade pura de amor incondicional. Então, para você se sentir assim reconectado e se sentir a pessoa mais importante do mundo, é natural, não é difícil. Difícil é o que a gente faz aqui, completamente desequilibrado. Então, os florais são as minhas ferramentas especiais para fazer essa reconexão perfeita. Então, gratidão imensa a presença de todos vocês e até a próxima.